E para compor a nossa mesa redonda, queremos convidar a representante do Instituto Leblum, Lídia Marli. Também representando o Instituto Leblum, convidamos Silvia Sá. Convidamos o pediatra e neonatologista Bebeto Maia. Representante do Instituto Santos Dumont, convidamos Luana Aprício. E completando a nossa mesa redonda, convidamos a mediadora Bruna Andria. Bom dia a todos. Estamos aqui nessa mesa com pessoas maravilhosas. A ideia é finalizar esta manhã com uma conversa mais descontraída, digamos assim, né? Por conta do tema, imagino que talvez tenha chocado alguns como chegou esse comentário, às vezes no Instagram, tipo, esse tema mesmo, será que não foi uma mensagem digitada errada? Mas na minha prática, nas nossas conversas, que eu já tive com alguns dos profissionais e também conversando um pouquinho com vocês lá fora, é algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser conversado, porque estamos falando do futuro das nossas crianças, da qualidade de vida e de saúde mental dessas famílias também. Então, para iniciarmos a mesa, eu gostaria de saber um pouquinho, né, tanto da atuação de vocês em seus ambientes de trabalho, mas pensando em como a comunicação entre os terapeutas da criança, sejam eles da mesma clínica, sejam de clínicas diferentes, interferem no prognóstico, né, interferem no tratamento, interferem na qualidade e no planejamento da intervenção. Olá, eu sou Lídia Marli e com a minha experiência eu tenho 2 filhos autistas completamente diferentes, né? Os 2 são uma caixinha de surpresa. E quando eu tive terapeutas em ambientes diferentes, realmente interferiu muito, muito mesmo no desenvolvimento deles. Hoje eles têm um atendimento em uma só clínica. Isso facilitou muito a minha vida, além de me dar qualidade, porque eu passava o dia dirigindo. E quando você tem um filho atípico, é complicado você contratar um motorista. Para mim, eu não tinha essa confiança, né? E Leonardo começou a se desenvolver mesmo quando teve esse alinhamento, essa comunicação desses profissionais. Meu nome é Silvia, né? E eu tenho um filho, está com 11 anos hoje, e ele tem síndrome de Williams, né? Eu tive muita sorte com todos os profissionais que passaram na vida de Guilherme, e a começar da pediatra, né? A pediatra foi me orientando, e aí eu já cheguei, doutora Celina também que está aqui, que já foi também me mostrando, né, o caminho, e eu confiei também muito no que eu estava vendo. Então, quando eu conseguia um vínculo legal com aquele profissional, mesmo que fosse de clínicas diferentes, né, que eu tinha acesso, que eu conversava, e aí eu ia me sentindo mais segura, ia apontando qual era o meu desejo, o que é que eu estava precisando, o que é que eu estava querendo, e a coisa realmente foi acontecendo, né? E muito importante, por exemplo, a fono de Guilherme, que começou com ele, já estava... começou com 2 aninhos, quando ele estava com 1 e 5, ela disse: Silvia, eu não consigo mais avançar nisso aqui, leve para essa outra pessoa. Então, assim, hoje sou muito grata, né? E eu acho importante, né, o profissional também identificar até onde pode ir e mostrar isso para a família. Agora, uma coisa que eu sentia dificuldade era na comunicação
entre as profissionais. E eu cobrava e acontecia. Então, eu acho que a família também tem que pedir isso, né? Quando não é da mesma clínica. E acontecia bem. Eu sou Luana Prígio, né? Sou fonoaudióloga, estou representando o Instituto Santos Dumont, a instituição que eu faço parte, eu estou com colegas incríveis e eu, né, vivo na realidade da assistência no SUS e vocês trouxeram, né, um ponto que é importante, né, a presença física mesmo dos profissionais no mesmo ambiente. E a gente vê o quanto isso realmente favorece a gente estar ali perto, na mesma instituição, ter a liberdade de bater na porta um do outro, de cruzar pelo corredor e conseguir ter esse diálogo. Não só isso, mas também ter espaços de discussão em equipe, né? Eu estou trazendo aqui o lado do profissional, né? Ter espaços protegidos para a gente ter discussão em equipe e trazer essa família para junto desse planejamento, né? A gente tem a filosofia da instituição, é o cuidado centrado na família, é o cuidado centrado no paciente. Então, toda e qualquer decisão, o ideal é que ela seja uma decisão apoiada, né? A gente trabalhar a educação em saúde com esses pais, com essas famílias, com os cuidadores de maneira geral, e que essa decisão ela seja compartilhada entre os profissionais e a família, e inclusive esse gerenciamento, inclusive das intervenções e do próprio cuidado. E a gente vê o quanto que isso é proveitoso. A gente está aprendendo ainda, caminhando nesse sentido, né? É uma mudança de paradigma para os profissionais, para as famílias também, mas a gente vê o quanto isso realmente traz resultados positivos. Logicamente, existe o desafio de quando a gente não consegue ter esse paciente assistido pelos profissionais só no nosso centro, né? Também tem relação com a escola, com outros familiares, outros cuidadores, outras pessoas que participam da gestão desse cuidado ou do cuidado dessa criança, né? Dessa pessoa, e que não estão ali porque trabalham, mas é quem cuida, é quem dá o suporte, e a gente vai criando estratégias para tentar favorecer, né, isso, seja uma vez no mês, seja por telefone, uma videoconferência, um relatório que se envia para a escola, e sempre se policiar. Um outro ponto que a gente também tenta fazer para favorecer esse processo de comunicação é estabelecer um profissional de referência. Então, ok, vários profissionais ou várias pessoas já estão ali atuando na rede de cuidado, na rede de apoio dessa família, né? E também tem o lado dos profissionais. Quem é a pessoa de referência? Geralmente é a mãe, né? Mas pode não ser. Quem é a pessoa de referência? Às vezes acontece ser uma tia, uma avó, né? Ou uma outra pessoa, que é quem leva, quem a gente tem o contato. Essa pessoa é a pessoa de referência. Quem é o profissional de referência? Quem é o profissional que aquela pessoa chega e conta, que bate um papo, que é quem tem mais afinidade? Às vezes, no primeiro momento, a gente elege um profissional de referência. Foi quem teve o primeiro contato. Mas aí depois a gente vai vendo que o familiar cria uma afinidade maior com a nutricionista. Disse nutricionista porque eu vi na era aqui na minha frente. E aí, esse vai ser o profissional de referência, então. Poxa, chegou, Luana, tá acontecendo isso, estou precisando que você chegue mais junto, estou sentindo sua falta, vamos chamar também a TO, vamos tirar o papo, que a gente consegue se reunir. Pixa, a escola faz tempo que a gente não bate papo com a escola. Como é que a gente vai fazer? A gente liga, pede um relatório, manda mensagem, será que a gente tem o telefone? Não tem, pede a mãe. E assim a gente vai tentando se articular e se policiar para não deixar as coisas serem empurradas com a barriga, né, ou soltas, e a gente manter essa intervenção amarrada e definir metas, fazer esse acompanhamento das metas também, né? Não basta só definir, precisa definir como vai ser esse acompanhamento. Enfim, aí existem várias estratégias. Bom dia, eu me chamo Bebeto, eu sou pediatra, neonatologista. Na minha especialidade de NEO, a gente lida com muitos bebês prematuros, e vocês devem saber também, né, que os bebês prematuros estão mais sujeitos a terem algum distúrbio do neurodesenvolvimento ou transtorno de autismo ou TDAH. E como eu também pratico consultório, na prática eu também vejo essas crianças e entendo toda essa questão da dificuldade em relação à família de ter essa
aceitação em relação também ao diagnóstico, ao entendimento da doença, ao tratamento. E, de fato, eu acho que quando existe um diálogo multiprofissional, fica muito mais fácil, né, para a família. E eu estou adorando a experiência aqui do congresso, de aprender com outras profissões, de outras especialidades. Tem sido muito enriquecedor para mim a experiência aqui, e eu espero poder agregar tudo isso na minha prática, né, na minha vivência no dia a dia também. Com certeza ele já agrega, né? Porque quando eu fui descobrir o diagnóstico do Leonardo, e ele morava em São Paulo, e eu sou muito cara de pau, quem me conhece sabe, né? Que eu engoli um mendigo e fico pedindo as coisas. E eu disse, prima, pelo amor de Deus, que ele é casado com a prima da gente. O Leonardo, eu acho que o Leonardo é autista, ele é tão calmo, que eu disse, meu Deus, eu nunca vi um homem tão calmo na minha vida, dá vontade de pegar e balançar, né? E aí, meu filho é autista? E a gente fica naquela ansiedade, aquela coisa, né? E ele, calma, Marli, calma. A gente tem, né, os marcos do desenvolvimento, como ele é muito calmo, ele foi me explicar, né? Eu disse, Bebeto, não entra na minha cabeça, eu sou povão, me diga aí simples e direto. Aí lá vai ele construindo passo a passo. Marli, o Leonardo já faz isso? Aí tinha coisas que eu não sabia responder como mãe, né? Porque quando a gente entra nesse mundo, parece que a gente está caindo de paraquedas. E você vai aprendendo que cada coisa, desde um simples apontar, é importante para a gente identificar o que é que o nosso filho está ou não dentro daquele desenvolvimento. E aí Silvia foi mexendo na minha cabeça, olha, Marli, é importante você perceber isso. E aí aos poucos eu fui entendendo como é que a terapia funcionava, né? Como aquele terapeuta foi construindo a confiança, porque quando meu filho chorava, a impressão que eu tinha é que a mulher estava metendo cacete com meu filho. Eu digo, essa mulher não presta não, o menino está chorando, não vai resolver não. Eu ficava angustiada. Eu digo, meu Deus, que terapia é essa que o menino chora? E aí eu fui percebendo que meu filho começou a sentar e a comer comigo na mesa. Como é gratificante ver uma equipe funcionando e vendo ali na minha realidade. Hoje eu sou muito grata quando eu vejo terapeutas engajados com a família e fazendo com que a gente entenda que ele está fazendo um bom trabalho. E a confiança para mim é a principal coisa. Às vezes pode ser a técnica A, B, C ou D, mas quando a gente constrói uma confiança, um amor, aquilo ali a gente fica tranquilo como família. Pegando o gancho aqui de Marli, né? Só fazer uma pesquisa aqui de público. Quem já teve medo de indicar algum outro profissional? Ou quem já, assim, precisa encaminhar para fulano, não consigo quem, esse daqui não. Só as mãozinhas. Menino, como tem gente confortável de indicar, coisa boa. Mas bastante gente pensa quem indicar, como indicar, por que eu indico. Eu conheço esse profissional somente no Instagram, já vi atuação, tenho paciente em comum, e isso nós somos profissionais. Imagina para pais, para mães, para as famílias, para qual profissional eu vou. Hoje temos aí o Instagram, né, que traz, você bota lá, pediatra, um monte, Denver, um monte, aba, um monte, neuro, físio, fono. Para quem eu vou? É para quem tem mais seguidores? Eu já ouvi, infelizmente, essa sendo uma referência. E não necessariamente não deveria ser, né? O ponto a ser comentado. Mas pensando que nós, enquanto profissionais, né, temos que analisar, temos que olhar para quem vamos encaminhar. Dentro de um serviço, você tem a segurança de encaminhar para a sua colega que está ali do lado, que você conhece, que você já atuou, que você fez o projeto junto. Pediatra também, né, que vocês são, é o primeiro, né, é a porta de entrada. Poxa, eu já trabalhei com fulano, esse daqui eu já conheço, já fizemos um curso juntos. A família chega então com essas dúvidas, né? E pensando enquanto pais, mães, e pode falar enquanto serviço da tua vivência, da tua também, Bebeto, quais os critérios que vocês hoje escolhem ou elegem como sendo os mais importantes? É com emoção. Para a escolha de um terapeuta. Não estou aqui falando de abordagem especificamente de uma profissão, mas para você, o que é que mais conta? Para mim, na minha prática, eu procuro sempre avaliar a qualificação do profissional, né?
Então, onde ele teve a capacitação dele, onde ele teve a formação dele, quais são as certificações, né, que ele tem, que é uma outra coisa que a gente estava até comentando um pouquinho antes, conversando, que nós temos uma grande dificuldade no nosso país, que é em relação a essa questão das certificações, para quem trabalha no dia a dia com essas terapias. Porque, por exemplo, vou citar aqui os Estados Unidos, eles têm lá uma série de certificações que o terapeuta precisa ter para poder atuar. E a gente tem essa dificuldade aqui de não ter essas certificações. Então, sem as certificações, você acaba ficando perdido, sem saber direito se está tendo ou não um bom profissional ali para indicar. E um detalhe que eu achei interessante que Marli comentou aqui, é que quando você vê o resultado, né, dentro de casa da terapia, isso é muito importante para a família, né? É preciso também que haja uma avaliação se as terapias estão tendo algum efeito, se estão tendo algum resultado. Senão, não fica interessante para a família. Tipo, estou levando meu filho para a terapia, para quê? Se não está tendo nenhum incremento dentro de casa, no desenvolvimento dele, se eu não estou vendo a melhora, né? Então, quando você consegue dizer para a família, ele vai fazer a terapia e você vai esperar dentro de um prazo isso, isso e isso. E na hora que a família percebe, ela consegue então ter uma relação, estabelecer uma relação de confiança um pouco maior também. Para mim também é importantíssimo ter acesso ao profissional, né? Um profissional que eu consiga ali dialogar, falar o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, né? E que seja sempre aquele mesmo profissional. O que acontece muito, né? Aqui em Natal mesmo, da gente contratar o serviço de profissional A e aí o filho ser atendido por profissional C, D, E, cada dia é um, né? E aí para mim isso não funciona. Se eu contrato o serviço A, eu quero profissional A atendendo meu filho e quero conversar com esse profissional A. Então, para mim isso aí é bem complicado, né? Outra questão também que vai me prender a um serviço, por exemplo, de psicologia, de fono, de TO, é a qualidade do trabalho, né? E esse retorno do próprio paciente, né? Do meu filho, no caso, né? Dele querer ir, dele querer ver, dele chegar no final de semana e falar, por exemplo, filma para mostrar a tia fulana que eu estou comendo sozinho, né? Então, assim, o retorno está nele. Ele que vai dizer, por exemplo, estou com saudade de tia Beltrana, que nunca mais eu fui lá. Então, para mim, isso é importantíssimo, de estar na praia e encontrar a pediatra e dela falar, vamos lá em casa. Assim, não é invadir, mas é de ter ali também um acesso, né? Eu vou falar um pouco da minha perspectiva também no Instituto Santos Dumont, mais uma vez, porque lá nós somos instituição de ensino e pesquisa, então a gente, né, você trouxe essa questão da formação, né, a gente atua nessa formação de profissionais na residência, na graduação, na pós-graduação, que vão ser terapeutas ou muitas vezes que já são, mas estão na pós-graduação. E tem toda essa parte curricular de disciplinas e técnicas e habilidades psicomotoras, mas acho que uma coisa que a gente preconiza muito, né, um ponto que a gente preconiza são habilidades atitudinais. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir, é ter a escuta, é acolher, é entender que essa pessoa traz suas crenças. O Instituto Santos Dumont fica em Macaíba, aqui, quem não conhece, fica na região metropolitana, aqui na Grande Natal, pertinho. Dependendo de onde você estiver em Natal, fica 20, 30 minutos. Mas é prioritariamente zona rural, né? Então, como que eu me comunico? Como é que eu traduzo o conhecimento? Como é que eu entendo a crença dessas pessoas? A forma como ela entende o mundo, onde ela vive, como é que a gente vai se relacionar de uma maneira que esse processo terapêutico ele possa acontecer de maneira exitosa. Então,
trabalhar as habilidades atitudinais, que vai desde a não chamar de mãezinha, né? Que é uma das coisas que a gente bate no martelo sempre. Eu faço, te vira, não tem essa, não lembro de nome. Se vire, meu amigo, escreva na sua mão, né? Passe 5 minutos falando o nome da mãe, é Maria, Maria, Maria. Antes dela entrar no consultório, é Maria, olhando no prontuário, é Maria. Abre o computador, deixa aberto lá, bem grande, Maria. Você não, vai chamar ela de mãezinha, né? Eu estou falando aqui um ponto específico, né? Dentre tantas outras habilidades, que isso vai com o tempo, né? A gente erra, eu erro até hoje, mas que a gente tenha, né, isso em mente, que habilidades técnicas são fundamentais, mas as habilidades atitudinais precisam vir junto. Eu acho muito importante o que você está falando, porque no meu primeiro ano, eu acho que o único médico que perguntou como eu estava me sentindo foi Bebeto. O restante me deu uma bula, parecia uma bula de remédio. E faça isso aqui, eu fiquei louca. Eu digo, não, como é que eu vou passar o dia todo fazendo terapia? E a gente, como mãe, pelo menos o meu entendimento, era que eu tinha que ficar o tempo todo sentando e fazendo uma intervenção. Isso pra gente é frustrante, porque a gente é um ser humano, antes de tudo, né? Antes de ser mãe, a gente tem uma vida, a gente tem que ter as nossas necessidades também ali atendidas, porque emocionalmente, se eu tô ruim, como é que eu vou cuidar bem do meu filho? E a ideia do Instituto Le Bleu é primeiro orientar a mãe, fazer aquele acolhimento e entender se ela está com alguma angústia, ela está com ansiedade, ela está com depressão. A gente tem que entender também se aquela mãe entendeu aquele diagnóstico. Porque eu só vim cair na real depois de uns 2 anos. Mas mesmo assim, eu estava fazendo a terapia do jeito que mandava e não fazia efeito. Quando eu entendi que eu precisava olhar para mim, ficar bem, cuidar de mim, foi que eu comecei a olhar meu filho como uma criança, como um ser humano, e depois entender que ele tem um diagnóstico e fazer aquela intervenção com ele. Meu marido, ele demorou muito a entender isso. Porque não é que os homens demoram a entender, mas ele tem um pouco de dificuldade de entender porque é aquele filho idealizado. E então a gente tem que dizer o seguinte para ele, Pi, olha, eu chamo de Pi, né? Pi, tem calma, né? O Leonardo vai desenvolver da maneira dele. É errado a gente comparar ele com outra criança, porque existe aquela coisa, o filho de fulano de tal faz isso, faz aquilo. Eu digo, olha, eu não quero saber do filho do fulano de tal, não. Meu filho é assim, a gente tem que comparar ele com ele mesmo, e ele tá legal, tá desenvolvendo de acordo com o que ele tá aprendendo na terapia. Olha que bacana, hoje ele tá te abraçando, hoje ele tá demonstrando carinho, ele tá comendo sozinho. Aí eu entendi que eu podia, né, ajudar nas AVDs, que é as atividades da vida diária, eu ia dando banho nele, escovar o dente, e aí cada coisa eu ia ficando alegre. Mas fazer com que a mãe entenda é muito importante, porque se você passa um monte de coisa para a mãe, é uma frustração, porque às vezes a gente não entende, também não quer dizer para o terapeuta que não está entendendo bexiga nenhuma, mas a gente está ali, firme e forte. Aí a terapeuta faz isso, faz aquilo ali. Aí eu digo, não entendo, eu não entendi a bexiga nenhuma. E eu, beleza, Aí eu botava no Google. Sendo que às vezes a gente pega referência, às vezes não tão confiável, né? Às vezes tem uns estudos lá de casa, aí eu, PubMed, eu tô abalando, eu não entendi nada. E aí a gente vai aprendendo a pedir ajuda, né, a gente de casa, e vai conseguindo entender um pouco do universo de vocês. O que eu gostaria de pedir aqui é que vocês fizessem uma linguagem para pessoas que não têm tanto acesso. Eu me considero povão, então faça um conteúdo para povão, que seja acessível, que a gente entenda, compreenda. É como se fosse visse uma bolsa no shopping, pronto. É aquilo ali, você quer comprar aquela bolsa, você tem que ensinar isso pra gente, que é família. Marli sempre é razão. O que ela, eu acho que todo mundo acabou falando, mas não utilizando esse nome, foi comunicação. Acessibilidade, comunicação. Eu posso resumir aqui que todo mundo falou em comunicação. E para a gente se comunicar, né, não necessariamente palavras, gestos, atitudes, uma troca de maneira como você chama a família, uma forma como você chega, a terapia é esse aqui, tem esse plano. Entendeu? Mas entendeu mesmo? Já viu que o seu jeito é assim? A gente tem que falar assim com você também. Então a gente precisa se moldar um pouquinho a família que chega no nosso consultório. Porque é a família mais expansiva, que fala tudo, que comunica, que não espera você perguntar. Mas também tem aquela família que é mais tímida, que fica só ali balançando a cabeça, que tá tudo bem, que tá tudo certo. E o quanto que a gente precisa entender também
além da criança, além dos exames, além dos resultados e dados e tudo mais, o que é possível para aquela família. Da gente ver entre o ideal e o real o que é que dá certo. Estava conversando com uma amiga minha, que está aqui inclusive, ela recebeu um laudo, né, com indicação de terapias, 56 horas de Denver. Aonde? A gente trabalha 40 horas já suando, né? 56 horas, gente, de terapia, por mais que seja intervenção naturalística, na escola, em casa, mas a gente tem ali, né, um momento em que a criança não está no brincar livre. E a gente tem, falando aqui especificamente do Denver, né, a orientação dentro do manual para ter momentos de brincar livre. Tá lá, um dos objetivos, né? Então, a gente precisa entender como que é a dinâmica dessa família, como que é a realidade dessa família, dá certo nesse formato, não dá certo nesse formato, e estar disposto a se adaptar. Não existem também protocolos, né? Essa semana vai acontecer, falando em certificação, aqui em Natal, o curso do avançado do Denver, né? Vem o pessoal de fora, do Canadá, e ela sempre fala, adaptem o protocolo. Ele foi escrito nos Estados Unidos. Eu no Canadá faço adaptações. Então ali, vizinhos, vocês do Brasil, agora já é a segunda vez que essa tutora está vindo, vocês fazem muita coisa completamente diferente. E numa conversa que a gente teve, ó, esse daqui eu tiraria, esse daqui, vocês passam toalha quente no rosto? Não, ninguém passa toalha quente no rosto. Então, tem coisas que a gente, sim, busca certificações corretas. Infelizmente, poucas são daqui, do Brasil, né? A gente tem o Instituto Santos Dumont, que é um centro de excelência em pesquisa, em referência. Vocês trazem muita coisa de fora também, né? Muita palestra, muita gente circula lá, mas a gente não tem grandes certificações, nem grandes regulamentações, como o Bebeto bem comentou. E aí entra da responsabilidade de cada terapeuta, de buscar dentro da sua realidade, da sua clínica, do perfil de família que você atende, como que a gente vai se comportar e como que é a melhor forma para essas crianças. E pensando nisso também, queria ouvir de vocês, que é algo muito comum e várias meninas que estão em estágio ou estão começando comigo perguntam, né? Ah, os pais me pediram para fazer isso, mas o plano está assim. Ah, o plano está assim, mas eu quero fazer desse jeito. Então, da visão de vocês, como que seria o ideal, ou então o que é que vocês esperam novamente de uma conversa? Olha, hoje eu estou precisando que meu filho aprenda isso e isso, porque na minha casa a minha realidade é essa, ou eu não tenho uma secretária, então eu preciso que ele pelo menos tome banho, escove o dente sozinho, então isso aí é prioridade. Bota lá na terapia. Então a família que, eu quero que ele aprenda a contar de 1 a 10. O menino tem 1 ano e meio de idade. Então, como é que a gente chega, né, para fazer essa mediação entre acolher o que a família tem desejo, porque a família sim tem desejos, tem expectativas com seus filhos e muitos medos, né? Mas também como delicadamente e assertivamente nos colocar enquanto técnicos e falar, olha, vamos anotar, vamos fazer isso, mas talvez não agora. Eu entendo que cada caso é um caso, né? E assim, tem que realmente escutar essa família. O que é que para essa família é importante? Né? Para essa família é importante, de repente, que a criança aprenda a contar de 1 a 10, então vamos ensinar isso. Né? E também respeitando a criança. A criança tem condições de aprender a contar de 1 a 10? Ó, mãe, você está querendo isso, mas ainda não. Né? Lá em casa eu tenho a sorte de que o meu filho ele diz o que ele quer e o que ele não quer, então dá certo, né? Mas Guilherme ele está em terapias, né, desde 1 ano e 4 meses e ele está com 11. E é interessante porque ele nunca fez mais de 1 terapia por dia. Sempre foi 1 terapia por dia, é tanto que ele diz, dia tal é tia fulana, dia tal é tia Beltrana, enfim. E aí teve um dia, né, ele passou quase 2 anos, na época de pandemia e tal, e eu estava com problema com o plano de saúde, enfim. Ele passou quase 2 anos sem ir para a TO, e ele ama a TO, que ele faz desde 1 ano e meio. E aí ele trabalhou os 40 minutos, né, da sessão, e a TO disse, Silvia,
tem uma sessão atrasada, vamos fazer, né? E aí eu perguntei a ele. Aí ela, vamos, Gui, fazer mais uma sessão? Ele disse, não, hoje eu já trabalhei, vou para casa. Né? Então, assim, é importante a gente perceber ali naquela criança se vai render ou não. Porque é muito melhor você oferecer 30 minutos, 40 minutos com rendimento, com qualidade, do que 2 horas a criança chorando, a criança sofrendo, a criança dizendo que não quer, que está cansada, dormindo, né? É legal você trazer esse exemplo de Gui, porque eu me lembrei também de um exemplo da gente construindo esse planejamento como uma família. E aí a família chegou, né? Vamos lá traçar as metas, né? Quais são os principais desafios, quais são os seus desejos, suas angústias, né? E a família trazendo, eu queria que ela interagisse com os colegas na escola, eu queria que aprendesse, né, a contar, e essa coisa dele interagir, assim, para mim é muito, me dá muita angústia, ele não interage, não brinca com as crianças na escola. E aí eu só devolvi, você perguntou se ele quer? Será que ele está afim de tanta interação? Porque passa muitas horas na escola, será que não tem hora que ele só quer realmente dar um sossego, assim, deixa eu ficar aqui no cantinho só um pouco, dá uma relaxada, né? Passa uma manhã na escola pra você ver a zoada, a criança correndo, principalmente no intervalo, ou na educação infantil, é uma loucura, assim, o movimento das crianças o tempo todo. E às vezes para essa criança, o desejo dela realmente é só acalmar um pouquinho, ter uma hora ali que ele não está afim de interagir, porque no intervalo é muita informação, é difícil. Então, é importante que a família participe, se a criança consegue de alguma forma, o ideal é que a gente promova, inclusive, essa comunicação, e aí já é um outro tema, que a gente promova essa comunicação de alguma forma, né? Isso é um tema muito amplo, a gente pensar sobre formas e estratégias de comunicação para além da fala, mas que elas, né, tenham o direito de se expressar e de serem ouvidas da forma como elas se comunicam e fazerem parte também desse planejamento. E a gente conseguir fazer isso de maneira compartilhada, acolhendo e com decisões apoiadas, né? Nós, terapeutas ou profissionais, vamos ali tentar direcionar o caminho baseado na nossa experiência, formação, mas sempre partindo também da escuta com a família. Só 2 segundos. E às vezes os coleguinhas da escola nem são tão legais assim, né? A gente olha e fala, eu não seria amigo de fulano, eu não seria amigo de ciclano, mas a gente nem perguntou à criança o porquê de ela não querer estar interagindo. E eu estava conversando há pouco com a Silvia exatamente que nos Estados Unidos eles já estão pegando os adultos, né, com autismo que trabalharam muitas horas de terapia e eles agora estão questionando, né, exatamente essas horas excessivas de terapia e queixando-se assim que não viveram a infância, né, não brincaram ou não fizeram um esporte. E a gente falou muito aqui também de inclusão, eu acho que isso também é importante, a prática esportiva, música, né, trabalhar essa musicalidade. Às vezes, se for alguma coisa de interesse, né, da criança, você tentar fazer esses ajustes, né? Às vezes a família também, você entender a realidade da família, a dinâmica familiar, a família não consegue às vezes tantas horas também de terapia. Então, você tentar enquadrar onde dá, né? Dentro da realidade, das possibilidades de cada família. E trazendo a questão para a mãe, a questão do objetivo, isso é muito interessante, porque Leonardo passou por uma clínica e meu filho fazia tudo nessa clínica. Chegava em casa e não fazia nada. Eu digo, e o menino não generaliza comportamento não? Porque eu sou aquela mãe que estuda, né? Aí os terapeutas diziam, a mãe não é para substituir o terapeuta, beleza. E aí como é que eu vou dar continuidade ao teu trabalho? Porque eu tenho que saber o que é que eu vou fazer, né? Que eu sou aquela mãe que controla tudo, né? Mas eu respeito aquele tempo da criança. O meu filho, ele tem um nível de suporte 3 e a minha menina nível de suporte 1. Quando, né, eu fui descobrir da menina, o povo dizia que eu estava doida na família. Eu digo, doida eu sei que eu sou, né? Mas eu tenho que ver o que é que minha filha está dentro daquele desenvolvimento. E com o Leonardo, eu achei interessante porque a terapeuta chegou para mim e disse assim, olha, mãezinha, dá vontade de mandar, né, lá pro céu. Aí eu disse, olha, meu nome é Lídia Marli, você escolhe. Ou Lídia do Serasa ou Marli do SPC, você escolhe aí e decora.
E aí eu só sei que ela botou um objetivo que para o Leonardo não é que é impossível, mas naquele momento ele não iria conseguir desenvolver aquela habilidade. E aos poucos eu fui descobrindo as comorbidades que o Leonardo tem. Não é só autismo. O Leonardo tem apraxia e descobri recentemente que tem epilepsia. E foi muito interessante porque a fono, assim, eu sempre tive um problema com fono. Se tiver alguém aqui em Natal, vamos fazer amizade, porque eu ainda não tive essa sorte, viu? Porque, gente, eu não entendo não, é uma técnica difícil. Eu digo, minha amiga, o que é que eu tenho que fazer em casa para lhe ajudar? Porque às vezes a mãe não pode ser terapeuta. Eu, sim, minha amiga, eu tenho que ajudar você também. Eu acho muito importante a mãe entender que ela pode ajudar em casa sim, de outras formas. Porque se a criança chega em casa, já aconteceu muito, eu vim para Natal com as crianças, quando chega lá acabou o serviço da pessoa. Aí a gente sempre tem ele vai perdendo as habilidades, os meninos, né? A gente não consegue manter. E pela primeira vez eu estou conseguindo entender como é que funciona esse trabalho dos terapeutas de forma, eu até digo mais, em vez de ser multidisciplinar, interdisciplinar, porque está fazendo um efeito bacana na minha vida. Porque para eu estar aqui hoje, eu estou com o apoio de todas essas pessoas, toda essa equipe. Eu acho assim, você falou algo interessante, a mãe não é terapeuta, mas a mãe está no dia a dia. Eu acho que a mãe precisa entender o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado e o que é esperado em relação a melhorias, entendeu? Então, a informação é o melhor remédio nesse sentido. Então, assim... eu acho que essa questão, a mãe não precisa ser terapeuta, mas ela pode estimular. Então tem essa grandiosa diferença que, lógico, tem muitos profissionais que falam, faz isso aqui, pronto, resolve, não dá orientação. Ela vai tentar. Ou então, não está vendo resultado na terapia, a mãe também vai tentar em casa. Estou falando da mãe porque geralmente é a mãe, mas os pais, familiares, enfim. E não precisa ser essa função a dela. Mas também não necessariamente vou ficar aqui somente olhando. Eu estou participando de uma pesquisa científica, um pessoal lá de São Paulo. E aí, um dos requisitos era eu treinar com alguém. E eu peguei uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, zero conhecimento, né, sobre o desenvolvimento infantil. E ela ia treinando, eu ainda estou em treinamento, né? Eu só estou livre porque... Posso falar aqui da minha mãe ou não? Minha mãe faleceu quarta-feira e aí ela me fez prometer que tinha que vir para cá. O Leblu foi um presente dela. E ela me disse o seguinte, Marli, você é uma pessoa muito legal que passa conteúdo de forma acessível. E você tem que levar a sua forma de falar para as mães que não têm condições. Durante a pandemia, fechou tudo, a Lina nasceu durante a pandemia. E mesmo estando cirurgiada, que eu fiz cesárea, né, que cearense não tem filho normal, né, por conta da cabeça, eu tive que aprender a estimular o Leonardo. E sempre eu busquei aprender a forma de ajudar em casa com os terapeutas. E essa babá está fazendo um trabalho bacana, porque o que ela aprendeu numa simples pesquisa... Os meus filhos estão com uma rotina redonda. Você está entendendo? O Leonardo está comendo direitinho, ele tem muita estereotipia, é muito complicado trabalhar com uma criança quando a família não está engajada. A minha mãe era do interior bruto e pra gente lá psicólogo é para doido, entendeu? Você tem que ver o nível de comunicação que a gente tem que entender que para as famílias, elas têm que entender que psicólogo não é para doido. É para trabalhar não só a criança, mas a mãe. A gente tem que entender que o SUS precisa de muita ajuda. E a gente pode fazer a diferença sim, com uma simples palestra, orientando a mãe. Eu sentei para brincar com meu filho, eu fui entender o que é alcance dirigido, que é quando você pega a mão e bota ali. Estou aprendendo, gente, estou ficando desenrolada. E quando eu conheci a Bruna, eu achei assim, ela tão bonita. Eu disse, Bruna, com todo respeito, não estou dando em cima de você não, você é tão bonita, que eu fiquei encantada quando eu vi ela. E a forma que ela aborda o brincar, isso assim, foi muito ressignificante, porque a gente consegue ensinar a criança brincando. Os pais precisam entender que é importante brincar. Eu acho que vocês, como terapeuta, podem ensinar isso, né? E ensinar para a gente que é mãe, que a gente precisa brincar, não fazer terapia. Isso que eu acho que é o essencial.
Não sei nem como continuar depois dessa, mas... Acho que só para a gente finalizar, por questão do tempo, né, mas uma reflexão que eu acho que eu fico, que eu imagino que todos perceberam, a gente comentou de certificações, de estudo, de graduação, de onde veio, de currículo, mas olha onde baseou a maior parte das respostas da nossa conversa, em relacionamento. Então, não importa se você tem crianças pequenininhas, crianças maiores, adolescentes, adultos, eu acho que a relação com o terapeuta, a relação com a família, a relação entre a equipe vai ser um preditor muito forte do desenvolvimento dessa criança, né? De até onde essa criança vai chegar, pensando até no tempo do congresso, né? Intervenção precoce, um olhar para o futuro, porque essa criança vai crescer. E a gente não pode guardar só pra gente a técnica, não pode focar só no hoje, não pode focar só na clínica, tem que entender o todo dessa criança, porque ela vai levar a intervenção, ela vai levar o relacionamento com a família, ela vai levar tudo que ela vivenciou quando pequenininha lá pra frente, né? Você vê, hoje tem o Gui com 11 anos e sem dúvida, ele é fruto desde tudo que ele passou, né, de terapia, intervenção, de como vocês fazem, das pausas que eu sei que você dá, das viagens sem culpa, né? Nunca fez terapia. Guilherme nunca fez terapia nas férias escolares. Entrou de férias de tudo. Levava um bocado de caramba as terapeutas, não pode dizer, né, ele está de férias, vamos para Pirangi. A gente passava o mês inteiro na praia, quando ele voltava muito bagunçado, sim. Mas com tantas habilidades que elas faziam, e já está falando isso, já está falando, tá. Ele brinca, ele passa 3 horas de manhã na praia, mais 3 horas de tarde, e se deixar de noite ele foge também, né? Então, ele tem uma vida, né, de criança. Variação de estímulo, né, gente? Não precisa estar somente ali na terapia para o aprendizado, não é só no ambiente controlado que a criança aprende habilidades. Olha, eu sei que quem vai encerrar é você, mas a gente vai encerrar de uma forma cearense. De forma cearense. Eu queria fazer um vídeo com vocês que nem meu marido faz, sabe? Moção, eu acho que alguém conhece Moção aqui, né? Quem que conhece? Pois vamos fazer um vídeo para ele. Vamos juntar aqui para frente. E vamos assim, ó, congresso Cindy, aí vocês arrocham, bora. Bora fazer propaganda, gente, peraí, né? Obrigada, gente, só avisando, tá, bem-vindo, mas almoço às 14, almoço não, a gente retorna às 14 horas, tá? Horário da tarde, mantém o horário que tá na programação. Ei, não vão embora não, vem aqui pra frente, pra gente fazer um enxame de gente, bora aqui. Cadê o celular aqui, menino? Vem cá, Felipe, com esse celular aqui, arrochar. Bora filmar nós aqui. A Vaia Cearense. Quem sabe a Vaia Cearense aqui? Bora, aqui. Vamos aqui, Felipe. Vem pra cá pra cima. Aqui, ó, Congresso Cindy. Não, Só liga, viu? Gente, tem que fazer propaganda. É aí. Vocês são profissionais tops. Tem terapeuta é bom, que deve achar. Quer continuar? Vai pro chão. Estamos lá. Segundo congresso, sim, de segundo dia. Segundo dia. Rapaz, vocês estão com fome mesmo, viu? Segundo dia de congresso Cindy. Bora de novo, aí, ó, arrocha, vai. Ó, aqui é segundo dia de congresso Cindy, tá? Eu tô invadindo aqui o Instagram de vocês e eu quero dizer que a galera é maravilhosa. Vamos fazer a Vaia Cearense. Arrocha, bora comer.